Olá, estamos juntos agora. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Programa da TV Novo Tempo, que leva até você um capítulo da Bíblia por dia, incentivando-a a fazer disso um costume na sua vida, a separar a primeira hora do dia para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vêm. Então faça isso como um costume. Se você acha muito cedo, faça um pouquinho mais tarde, mas você pode baixar o programa através do nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT. Você se inscreve no canal e vai receber aí o aviso dos programas. 12:01, eles são colocados no ar e você pode então vê-los no horário que você quiser, mais cedo, mais tarde, não importa. Nós estaremos aqui de domingo até sexta, às 7 da manhã, no sábado às 5:30. Mas você pode assistir também, passar para os amigos, assistir no YouTube, passar para os amigos, não importa. Pode ver os programas anteriores e pode distribuir, compartilhar. Esse é um grande trabalho que você vai fazer. Ajudar pessoas a conhecerem a Palavra de Deus, não é? A Palavra de Deus é fundamental para a nossa vida. Você também pode entrar em contato no Facebook, lá na página da Novo Tempo, ali você poderá também ver o programa todos os dias. E nós já estamos chegando no capítulo 10, hein? Já passamos pela metade da carta de Paulo aos Coríntios. Corinto, uma cidade cosmopolita, com várias nacionalidades, internacional, né? Tinha vários problemas financeiros, problemas de promiscuidade, eram sérios os problemas dessa cidade. Isso influenciava de uma certa forma a igreja. Paulo amava essa igreja. Ele a fundou, 1 ano e meio trabalhou diretamente ali com os irmãos e irmãs e pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, eram judeus que se convertiam e gentios também de diversas nacionalidades. Então, os líderes escreveram uma carta e Paulo está respondendo às perguntas desses líderes e dando alguns conselhos também, falando para os judeus, falando para os gentios, e aqui ele fala um pouco para os judeus, lógico para os gentios também, que deveriam conhecer a história, se não conheciam, a história do povo de Israel, a história do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época, né? Não podiam desprezar, como nós também não podemos desprezar o Antigo Testamento. Mas aqui Paulo dá alguns exemplos da história do povo de Israel, exemplos bem interessantes. Ele resgata a história e vai trabalhando um pouco com princípios dentro da história de Israel. Então vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, ele já usou isso em outros lugares, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem era aquela nuvem que protegia o povo de Israel do sol durante o dia. À noite havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho do povo de Israel lá no deserto, depois que eles saíram do Egito. Eles eram escravos no Egito, saíram à Páscoa, você sabe muito bem essa história. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, bom, tudo que aconteceu lá no passado é uma coisa boa, mas com o rasgar do véu no templo, essas coisas, na cortina lá entre os santos, essas coisas passaram. Não é? Bom, ele continua. Todos eles comeram de um só maná, manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual. Comeram do maná e beberam. Aqui uma alusão à Santa Ceia também. Comer e beber do maná, o pão do céu, e beberam da água, da fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Eles fizeram tudo isso, mas não passaram pelo batismo, como foi dito aqui, o batismo da coluna da nuvem, do mar, mas Deus não se agradou deles. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, agora ele vai dar aqui uma lista de coisas más e coisas que nós deveríamos prestar atenção para não cometermos os mesmos erros destes pais do passado. Ora, eles tiveram a coluna de fogo à noite, tiveram a nuvem durante o dia para não ficarem queimados pelo sol, eles tiveram o maná que caía,
as cordonizes que caíam também depois. Eles tiveram todas estas coisas e ainda Deus não se agradou deles. Por quê? Eles comeram do maná, beberam desta água que os acompanhava, né? Quando, várias ocasiões, Moisés bateu na rocha, até não devia ter feito isso, mas saiu água, a água era amarga, ele fazia a água ficar boa através do poder de Deus. Então, Deus estava acompanhando o povo, não faltava água, não faltava comida. Mas mesmo assim, comendo e bebendo, eles não se comportaram bem, cobiçaram coisas que não eram deles. Então Paulo está dizendo, cuidado para não acontecer a mesma coisa com vocês, hein? Sabe por quê? Porque vocês vão comer o pão, o símbolo do corpo de Cristo, vão beber o sangue, vão beber o vinho, né, o suco da uva sem fermento, simbolizando o sangue de Cristo. Mas vocês poderão cometer os mesmos erros, não terem uma vida espiritualizada, e sim carnal, como ele já disse aqui. Então ele cita uma porção de coisas aqui, ele vai falar assim, verso 7, digo melhor. Primeiro, não façais, pois, idolatrias como alguns deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer, beber, divertir. Verso 8, isso se referindo àquele feito do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava em cima lá do Monte Sinai. Verso 8, e não pratiquemos imoralidade, como fizeram alguns, e caíram num só dia 23.000, porque foram imorais, se referindo aqui a Números 25. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente, se referindo às serpentes que entraram no arraial do povo de Israel. Moisés, então, combinado com Deus, fez lá uma haste grande com uma serpente. Não coloque Deus à prova. 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Então vamos recapitular aqui. Idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração. Será que nós praticamos algumas dessas coisas? Idolatria, será que nós temos outro Deus a não ser o nosso Deus? O dinheiro pode ser o nosso Deus? Pode. O poder também pode ser o nosso Deus. Um cargo, a casa, um esposo, uma esposa, os filhos. Um carro pode ser Deus. O sítiozinho lá na beira do lago pode ser Deus também. Uma causa social pode ser meu Deus também, embora ela seja uma coisa boa. Mas nós não podemos substituir Deus. Então aqui, estava avisado, aquele povo viu, passou por essa experiência e nós estamos avisando vocês. A idolatria não é uma coisa boa. Depois ele vai falar um pouquinho sobre idolatria aqui. Ele segue e fala sobre imoralidade. O povo de Israel praticou imoralidade e teve que pagar um custo alto por isso, bastante alto. Vários líderes, inclusive do povo, passaram por essa experiência. Então já está escrito para vocês não terem problemas com isso. Depois ele vai aqui, não coloque Deus à prova. Nós às vezes colocamos Deus à prova, né? Senhor, se o Senhor me fizer isso, perdão, eu vou acreditar que o Senhor é Deus. Se o Senhor me fizer aquilo, colocar Deus à prova. Então, nós somos criatura, não podemos colocar Deus à prova. Tem um pregador evangélico que ele dizia assim, só falta a gente colocar uma coleirinha em Deus e chamá-lo de totó, porque a gente quer dirigir Deus. Então não façam isso, porque o povo lá fez, e teve muita gente que foi destruída por causa disso. Na sequência, não murmure. Viva sem murmuração. A murmuração é como uma torneira que fica ali gotejando, né? A Bíblia até fala que a mulher rixosa, né? Aquela mulher que tem, fala. O homem também, o jovem, é como uma torneira que fica pingando, uma goteira. Não era nem torneira, uma goteira. Sempre o mesmo tom, a mesma coisa, murmuração. Murmuração no casamento. Você acha que se você repetir a mesma coisa todos os dias, você vai conseguir uma situação diferente, uma resposta diferente? Você tem que fazer uma pergunta diferente para obter uma resposta diferente, né? Mas tem pessoas que usam o mesmo método esperando ter resultados diferentes. Não vamos ter. A murmuração,
Essa é uma das coisas piores em qualquer relacionamento, no casamento também. Se você é um marido que murmura, uma esposa que murmura, uma mãe, um pai que murmuram, você não está criando um bom ambiente no seu lar. A murmuração não é boa. Havia um desenho animado aí há muito tempo atrás, no meu tempo, Lippe e Hardy, o leão da montanha e a hiena. E ela só dizia, ó vida, ó azar e tal. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que murmura. Então Paulo, além de falar essas coisas boas, fala também sobre a questão da idolatria e fala sobre os limites da liberdade cristã. Repetindo aquele texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Esse é um capítulo bastante rico, tem muita coisa para a gente. E vamos ficar com esses itens para a gente pensar um pouquinho. Essas coisas que aconteceram com o povo de Israel e que não foram boas, foram negativas e que podem estar acontecendo conosco também. Podemos ter algum Deus que não seja o nosso Deus, mesmo tendo a Ele como Deus. Ele está em segundo plano, então não serve. A murmuração, a imoralidade. Então que Deus ajude você, sinceramente, que Deus ajude você e a mim a não praticarmos estas coisas que Israel praticou. E ele está dizendo isso porque o povo da igreja ali praticava. E eles tinham que aprender algumas lições. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, estamos terminando o programa e aprendemos algumas lições do povo de Israel. Que assim como Paulo queria ensinar aos coríntios, nós também sejamos ensinados neste dia e aprendamos a lição em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro, programa Reavivados, por sua palavra aqui na Novo Tempo ou no YouTube. Um abraço.